As oportunidades online, elas vão muito além do que você pode imaginar. E não, eu não estou falando de ser afiliado e vender cursos ou vender coisas na Amazon, na Shopee, ser afiliado de produtos na Shopee, no Mercado Livre. Não é sobre isso. E eu tenho a certeza, eu estou aqui para te comprovar que a sua profissão já é a porta de entrada para o online. E nesse vídeo eu vou te mostrar as oportunidades que existem hoje online, para que você consiga entender como que a sua profissão atual se encaixa no mundo digital, mesmo que você trabalhe em uma profissão que você nunca imaginou que fosse possível trazer para o digital. Eu quero quebrar essas crenças que existem na sua cabeça para que você consiga finalmente alcançar a liberdade que tanto sonhou. Então, primeiro a gente vai falar um pouco sobre o que são essas oportunidades no online. Então, você vai usar a internet como ferramenta para exercer a sua profissão ou a sua habilidade. Você precisa pensar muito nisso, em profissão e habilidade, porque é algo que nós vamos falar muito, tanto nesse vídeo quanto em outros vídeos aqui no canal. E a primeira coisa que você precisa entender é que você não precisa ter uma nova carreira. O que você precisa é adaptar o que você já sabe, o que você já tem para o mundo digital. Você vai atualizar a sua profissão, o que você faz para o digital, porque eu percebo muito aqui na internet, eu acho um grande erro que quando a gente pesquisa renda extra, o que aparece? Aparece muita gente ensinando como ganhar dinheiro, ganhar alguns poucos trocados em aplicativos, respondendo pesquisa, para você ganhar o quê? No máximo R$ 10 por dia. E não é isso. Eu fico pensando muito, às vezes profissionais que já são especialistas em uma área, que já estão em uma área ali há 10, 15, 20 anos, e do nada a única oportunidade de vir para o online é como? É sendo afiliado de um produto aleatório, é sendo afiliado de links na Shopee, na Amazon, no Mercado Livre, nada contra, nada contra. Mas assim, agora você imagina, vamos supor, uma nutricionista, uma psicóloga, uma advogada que já tem ali a carreira há 5, 10, 15 anos. Ela vai pegar tudo aquilo que ela lutou muito para aprender, toda aquela experiência, e agora para vir para o online ela precisa simplesmente esquecer tudo isso e ser afiliado de produto e sair divulgando produtos aleatórios. Essa é a única chance que ela tem de ter liberdade, essa é a única chance que ela tem de vir para o online. E eu quero te falar que não, seja qual for a sua profissão. Você pode ser caixa de supermercado, você pode ser assistente, você pode ser atendente, você pode ser uma professora. Todas as profissões elas conseguem sim se atualizar e vir para o digital. E é isso que nós vamos falar. Então você não precisa criar uma nova carreira. Você precisa adaptar o que você já sabe fazer, tá? Então, por exemplo, pode conferir aí no quadro. Eu tô aqui com o tablet e eu vou te explicar. Professora, ela vai atualizar aquilo que ela faz. Então, por exemplo, uma professora, ela dá aula na sala de aula ali com um quadro e os alunos. Então, o que ela pode fazer no online? Ela pode dar aulas particulares online, mentoria, consultoria educacional. Vamos supor que é uma professora que já está no mercado aí 15, 20 anos. Olha o tanto de experiência que essa pessoa tem. Então ela pode pegar essa experiência e dar consultoria educacional para outras professoras que estão começando, ou ela pode ser contratada de várias outras escolas, que eu já vi muito isso acontecer. Ela pode ser contratada de várias escolas para dar essa consultoria educacional. Vamos supor que ela já foi coordenadora da instituição, então ela sabe todo esse processo, ela sabe organizar fluxo, organizar processo dentro daquela instituição. Então ela tem um método que ela criou para organizar o trabalho dela. Então, com isso, com essa habilidade que ela tem, com isso que ela aprendeu, ela consegue aplicar em outras instituições. Então, ela consegue aí, por exemplo, atender ali 5 instituições, ser contratada de 5 instituições para fazer isso, para organizar as instituições, organizar os fluxos. E aí ela vai sendo indicada e aí outras instituições aparecem, ela divulga o trabalho dela na rede social, o resultado dela na rede social. Então, ó, como era antes nessa instituição, como ficou agora depois do meu método, depois de aplicar o meu método.
o antes e o depois, a organização, o resultado que aquela instituição teve. Da mesma forma, por exemplo, aqui um contador, ele pode ser autônomo, fazendo essa parte da contabilidade online, porque o serviço de um contador, a maior parte, é online, porque existe lá a plataforma do governo, ele consegue colocar as informações, existem as planilhas, enfim, tudo, a maioria ali é online. Então, por que não? Ele não pode atender uma pessoa online? Agora, designer é muito uma profissão mais de tecnologia mesmo, então consegue ser freelancer em agência, consegue ter seus próprios clientes. Agora, cozinheira. Você imagina se você for cozinheira? Você fala, não, mas eu sou cozinheira, só posso ficar aqui mexendo com a panela. Nananina, não. O que você pode fazer? Você pode dar aula de culinária, consultora de cardápio. Se você for muito boa, imagina, já tem muita experiência, você é muito boa, estuda muito, você pode simplesmente trabalhar em restaurantes e ser consultora de cardápios de restaurantes. Isso é muito legal. Desenvolvimento de receitas também. E aí abre um leque gigantesco. Acho que a gente precisa muito expandir a nossa mente. Porque imagina aqui, olha os lugares onde precisam de cozinheiras. Em um hospital, o hospital precisa de cozinheira. Então pode fazer uma parceria da cozinheira junto com a nutricionista para a rede hospitalar. Para instituição de ensino, às vezes ali uma instituição particular, porque eu acho que a pública já tem muito essa questão, né, que já tem os concursados que cuidam disso, eu acho, não tenho certeza. Mas numa instituição privada, as instituições conseguem te contratar para você conseguir fazer esse desenvolvimento de receitas que se alinhem à parte da nutrição. Então, o nutricionista lhe passa ali qual é a quantidade de alimentos, de vitaminas que é necessário ter em uma alimentação ali para criança, alimentação infantil, e a cozinheira vai desenvolver essas receitas. Por exemplo, você consegue fazer isso de forma online, você consegue inclusive tanto treinar as cozinheiras da instituição, o pessoal lá que cuida da merenda dos alunos, quanto você consegue também, de fato, escrever ali a receita e passar para essas pessoas. Agora, psicólogo consegue fazer atendimento online. A gente percebeu muito essa evolução, principalmente ali na época da pandemia, né? Que era a única saída que as pessoas tinham para poder trabalhar, era online. Então acabou que no Brasil a gente se adaptou muito rápido a essa parte online, né? A esse trabalho online. Mas ainda tem alguns trabalhos que as pessoas não imaginam que são possíveis ser trazidos por online. Personal trainer, né? Treinador. Ele consegue também trabalhar online, fazendo treinos. Então ele pode, por exemplo, ter ali um grupo de alunos, pede o aluno para gravar o treino, envia para ele, ele analisa o treino, reajusta, passa ali os próximos treinos, organiza a dieta, pronto. Um trabalho online. Então, eu quero que fique claro para você que a sua experiência já é o seu produto, já é o que você vai vender. E quando eu digo produto, não é simplesmente um produto online, por exemplo, igual essas mentorias, consultorias, vender curso, porque as pessoas têm muito esse preconceito, né, com o vendedor de curso. Não é isso. Claro, você pode vender curso, você pode pegar ali o seu conhecimento, condensar, reunir material, vender o curso, mas você não precisa ficar preso só nisso. Você pode prestar serviço, você pode construir um método que as outras pessoas e as outras instituições valorizam muito. Né? Então, assim, você é um resolvedor, uma resolvedora de problema. Então, pensa muito nessa questão da sua habilidade. Qual problema a sua habilidade resolve? Qual problema a sua profissão resolve? Mas na frente a gente vai aprofundar muito nessa questão de profissão e habilidade, porque às vezes as pessoas acham muito, até dando um spoiler para vocês, as pessoas acham muito que, se eu sou nutricionista, se eu sou professora, é isso que eu sou. Mas não é só isso. Você tem todo um repertório, você tem toda uma quantidade de habilidades que transformaram você na profissional que você é hoje. Então, qual que é o seu diferencial? Então, eu vou até mostrar para vocês aqui, existem diversas habilidades que um profissional completo pode ter e precisa ter, principalmente aqueles profissionais que querem realmente ter um destaque no mercado, seja ele online, seja ele presencial. Então, quando a gente fala de habilidades, existem as habilidades técnicas, vai acompanhando comigo na tela,
Existem as habilidades técnicas, que é tudo aquilo que você aprendeu. Então, por exemplo, uma professora, ela se formou em quê? Se formou em pedagogia, se formou em biologia, se formou em matemática. Uma psicóloga se formou em psicologia. Então, as habilidades técnicas de uma psicóloga, as habilidades técnicas de uma professora, as habilidades técnicas de um nutricionista, que é de fato a parte técnica do trabalho. Existem também as habilidades práticas, que conforme o tempo vai passando, conforme as suas habilidades e a sua técnica vai aumentando, você vai criando umas habilidades práticas. Por exemplo, tem um nutricionista. Todo nutricionista é igual? Não é. Existem métodos. A cada nutricionista, ela cria um método de atendimento, ela cria um método ali de passar a dieta, apesar de que tem a parte técnica, obviamente, mas existe a parte prática, que é como ela faz aquela entrega, como que ela entrega todo o profissionalismo dela. Então é a parte mais palpável, a parte mais talvez até humana, que é a forma humana que você tem de fazer, desempenhar a sua profissão. Uma professora, você vê que na escola tem professora que os alunos adoram, tem professora que os alunos detestam. Por quê? O que existe? Será que é um método que ela tem de ensino? Será que ela tem uma didática diferente? Isso não é a parte técnica. A parte técnica é todo o conteúdo. Então, a professora de matemática é todo o conteúdo relacionado à matemática, a parte técnica. Mas e a didática que ela tem? E a parte ali que ela consegue criar histórias para que os alunos entendam? Então, isso é uma habilidade prática. E também temos a habilidade de relacionamento, que são as habilidades interpessoais, a forma que você conversa com as pessoas, a forma que você entrega o seu trabalho. Então, se você é uma pessoa que atrasa muito, se você é uma pessoa que entrega de forma mais rápida, o jeito que você entrega o seu trabalho, se você entrega um trabalho bem feito, se você entrega mal feito. Então, a nível mais palpável para vocês entenderem, vamos um exemplo. O jeito que um nutricionista entende como que é o seu dia a dia. Então, você tem muitos filhos, você tem 3 filhos, está na correria, não consegue se alimentar direito, trabalha aí 8 horas por dia, pega trânsito, no total você fica 12 horas fora de casa. Então, ela entender tudo isso sobre você, ela ter essa empatia, ela saber organizar a dieta conforme a sua correria, isso é uma habilidade de relacionamento. Tem a parte técnica, porque ela é nutricionista, tem a habilidade prática, que é a forma que ela vai te entregar, e tem o de relacionamento, que é o como ela vai te entregar, como ela vai resolver aquele problema para você. Então a gente tem sempre que pensar nisso, né? A nível de profissional. Você é um profissional que tem apenas técnica? É importante ter técnica, mas não só isso. Você precisa ter as habilidades práticas, você precisa ter habilidades de relacionamento. E isso aqui é em todas as áreas, seja online, seja presencial. Para você ser um profissional de destaque, você precisa ter habilidades que se complementem. Porque qual que é o diferencial técnico? Existem vários enfermeiros, existem vários professores, existem vários nutricionistas. Mas por que que aquele enfermeiro se destacou? Porque ele tem outras habilidades além da técnica. Ele tem habilidades práticas e habilidades de relacionamento, isso em todas as áreas. E aí, quando nós reunimos essas habilidades, além de você ser um profissional de destaque, você também consegue entender onde que você vai conseguir atuar no online. Então, você pode atuar na parte da prestação de serviço remoto, né? Então, por exemplo, igual eu falei para vocês recentemente, por exemplo, a nutricionista. Uma nutricionista, ela consegue prestar serviço remoto. Ela consegue tanto atender várias pessoas, como ela consegue também ser nutricionista CLT online de empresas, ou PJ de empresas. Então, ela está prestando serviço, né? Aí ela está prestando um serviço mais de forma autônoma, empreendendo, quando ela tem vários clientes ali, vários pacientes e ela está empreendendo, ou ela pode ser funcionária online, né? Ser CLT online. Compartilhando conhecimento. É por meio de mentoria, igual o exemplo que eu falei anteriormente sobre o professor. O professor que tem às vezes muita experiência consegue ajudar outras instituições a resolverem problemas. Produtos digitais baseados na sua expertise, também é uma forma. Então, por exemplo, o professor, ele consegue dar aulas online, fazer um curso ali só de inglês, acho que vocês já viram. Curso de inglês online, curso de biologia online, curso para passar no Enem online. Então, isso aí é um produto digital baseado na expertise.
E também existem os modelos híbridos, que é o que? A pessoa pode tanto ter esse produto digital, quanto também prestar serviço. Então vamos supor que é uma professora de inglês. Ela tem um curso de inglês que ela vende ali gravado e ela também pode ter as aulas de inglês. Ela pode, por exemplo, dar aulas de inglês em conjunto para empresas, que é muito importante. Empresas de tecnologia, as pessoas precisam saber inglês. Então ela pode ser prestadora de serviço para aquela empresa, ensinar inglês para aqueles profissionais, aquela empresa, os funcionários. E assim sucessivamente. Então ela consegue fazer várias entregas de vários formatos. Da mesma forma, o nutricionista, da mesma forma, a psicóloga, enfim. E aí, para que você consiga já ter isso muito claro na sua mente e já partir para essa parte da transição, o que você precisa fazer? Você primeiro vai precisar mapear. Então, você vai mapear suas habilidades, habilidade técnica, todas essas habilidades que eu falei. Então, desde a parte prática, de relacionamento e técnico. Mapeia tudo isso. Vê qual que é o seu diferencial. Entende sobre você. Acho que é um trabalho muito de autoconhecimento. Autoconhecimento profissional, inclusive, para você entender como que você ajuda as pessoas, como que você não é só a sua profissão, você não é só uma nutricionista, você não é só uma professora. Não, você é muito mais que isso. Então, quais são todas as suas habilidades? Depois, o que você precisa fazer? Você precisa pesquisar oportunidades aqui na internet. Ver como é que está o mercado, pesquisa até nas redes sociais, porque as pessoas divulgam muito os trabalhos delas nas redes sociais. E aí você vai testar. Você pode começar, né, já a ofertar o seu trabalho, pode começar a entrar em contato com outros profissionais também, entender como foi a jornada deles para que você consiga fazer os seus testes. Então, para você saber qual área dentro do digital vai ser melhor para você, vai te causar mais crescimento, vai te ajudar a desenvolver melhor. Então, você precisa testar. Depois, você precisa aprender. Depois que você testa, você aprende se aquilo funcionou ou não. E além disso, aprender a gerenciar a sua profissão. Então, por exemplo, se você quer ser CLT online, beleza, você conseguiu um trabalho CLT online. Você está satisfeita com aquilo? Você acha que você pode mais? Você acha que você pode melhorar? Então você vai aprendendo muito com isso, né? Em como lidar com o seu trabalho no dia a dia. O que é que você merece? O que é que você precisa melhorar? Você precisa estudar mais? Então tudo isso você vai aprender mais sobre você, sobre a sua profissão. E aí você também precisa construir presença, que é por meio de quê? Das redes sociais. Na área profissional, principalmente ali LinkedIn e Instagram, que é importante você mostrar o seu diferencial, principalmente quando a gente fala de prestadores de serviço. Então, o exemplo que eu falei da professora, conseguiu transformar ali os fluxos de trabalho, de organização de instituições. Então mostra para as pessoas, mostra nas redes sociais como que era o antes, como você arrumou, como ficou depois. Então isso é muito importante, porque cada vez mais que você mostra resultado, mais pessoas vão aparecendo, mais você vai aprendendo e mais você vai ganhando dinheiro, né? Que é para isso que serve o trabalho. Então mais você vai sendo remunerado por aquilo. Então você pode perceber que aqui a gente está falando de pegar o que você faz e atualizar para o online. Não é apenas ali um afiliado que você consegue ali só vender e pronto. Porque eu quero que vocês entendam, é uma questão muito mais profunda, é uma questão de identidade, é uma questão de mostrar o seu profissionalismo, é de você ser reconhecido no mercado. Porque quando a gente fala de, às vezes, afiliado, eu não tenho nada contra, mas sempre que a gente pesquisa sobre renda extra, aparece muito essa questão de afiliado, afiliado da Shopee, afiliado da Amazon, inclusive é ótimo, é uma renda extra interessante. Só que você não vai conseguir reconhecimento com isso. Porque quem que vai lembrar de você? Ninguém vai lembrar de você. Então, o que eu estou te mostrando aqui é para que você tenha uma remuneração boa e, ao mesmo tempo, você vai ser reconhecido na sua área, naquilo que você faz. Se você tem essas habilidades aqui que eu mostrei, se você consegue desenvolver essas habilidades aqui, ó, técnica, prática e de relacionamento, ninguém te segura, você vira um foguete. Porque as pessoas vão querer cada vez mais trabalhar com você. Às vezes a gente acha que o mercado está saturado, está uma coisa muito difícil e não tá, gente. O que tem muito é gente medíocre. Porque o tempo passou, as pessoas, todo mundo já teve mais acesso à faculdade, universidade, à formação, à informação também, formação e informação.
Só que muita gente tem preguiça. As pessoas, elas são preguiçosas. Elas não se esforçam para ser melhor. Então, tá, tem só ali aquela formação, não estuda. O sonho é terminar a faculdade para não tocar mais em um livro. E a vida não é um conto de fada. Se você quer ter mais oportunidade, se você quer ter mais sorte, você precisa fazer a sua parte. Então, se você quer ser mais remunerado, você precisa entender mais, você tem que ter o seu diferencial. O seu diferencial vai ser técnico, prático, de relacionamento. Só assim você vai conseguir ter bons resultados no mercado. Que eu vejo muito ali, eu não sei se vocês sabem, eu me formei em enfermagem, só que hoje em dia eu tenho uma agência de publicidade, sou especialista em comunicação e produção de conteúdo. Então, assim, a gente vê as pessoas falando, nossa, a área tá muito saturada, tá muito difícil. E, gente, não tá. Se você trabalha bem, se você faz uma boa entrega, se você cumpre o que você promete, que é o básico. É o básico. As pessoas hoje em dia, elas prometem mundos e fundos e não entregam nem 1%. Então, se você consegue prometer e entregar, se você consegue fazer o básico bem feito, você já se destaca. Você só precisa entender qual que é o seu diferencial no mercado. O que você sabe fazer que é importante, que é interessante, que consegue ajudar as outras pessoas, que consegue resolver problemas. Isso que você precisa pensar. E não pensar que, eu só sou mais um, só sou mais um enfermeiro, só sou mais uma professora. Não. Você tem o seu diferencial. Qual que é a habilidade que te diferencia? Eu vou te contar uma história. Eu entrei na área da enfermagem, porque na época ainda era muito aquela questão, né? Que comunicação não dava tanto resultado. E a minha família, a maior parte ali é da área da saúde, então, não, vou para a área da saúde porque vai ficar mais fácil. No primeiro semestre, teve um professor que perguntou, tem alguém aqui que sabe editar vídeo? Eu falei, eu sei editar. E foi aí que tudo começou, porque eu já gostava de editar vídeo. Desde os meus 10 anos de idade que eu edito vídeo ali, meio que de forma simples, mas desde os 10 anos de idade. Comecei também a fazer o design, aquelas artes ali bem criança, ali com 12, 13 anos de idade. Então eu aproveitei o momento. Então eu construí a minha sorte, porque eu já tinha essa habilidade, a pessoa perguntou, tem alguém aqui que sabe? Eu sei. Fui lá, fiz e entreguei. Porque se eu não tivesse entregue, imagina, falar, não, ela pode até saber, mas ela não me entregou nada. Entendeu? Então assim, perguntou, falei que eu sabia e entreguei. E aí, com isso, mais pessoas foram conhecendo, porque na área da enfermagem não era assim, uma pessoa que sabe fazer tanta coisa, ainda mais naquela época, se destacava. Então, logo eu comecei a fazer slides para outros professores. E aí, depois eu fui convidada para poder trabalhar num cursinho preparatório como social media. E aí as coisas foram surgindo, entendeu? Mas por quê? Porque eu mostrei essas habilidades, tanto a parte técnica, parte prática, que era a forma que eu entregava aquele material, como que eu entregava aquele vídeo editado, e a parte de relacionamento. Por quê? Porque eu não atrasava, eu conversava com o cliente. Então tá vendo que tudo é uma construção? Não é só você ser bom de forma técnica, você precisa ser bom na parte prática e na parte de relacionamento. Enfim, pessoal, tem muita coisa pra gente conversar. Se eu for ficar prolongando aqui esse vídeo, vai ter muitas e muitas horas. Então, espero que você tenha gostado, que você tenha entendido aqui sobre o assunto. Qualquer dúvida, se você quer mais vídeos como esse, deixa aqui nos comentários. Aproveita, segue aqui o perfil que eu quero falar sobre muitos assuntos. Além dessa parte de trabalho, quero falar também sobre tecnologia, que é o meu escritório. Então, eu quero mostrar para vocês os meus equipamentos, tudo que eu uso no dia a dia no meu trabalho. E espero que vocês gostem.